Olá, o meu nome é William Douglas de Almeida, eu sou doutor em Estudos Socioculturais do Movimento Humano pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Também sou jornalista formado pela FAAC-Unesp em Bauru. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho aqui no Seminário de Direitos Humanos da EFE. Essa parte que eu apresento do trabalho hoje, na realidade, é um pedacinho da tese de doutorado que eu apresentei em 2020 na Escola de Educação Física e Esporte da USP. O trabalho tem como título Deslocados de Guerra, os refugiados no esporte brasileiro no pós-Segunda Guerra Mundial. Então é importante que a gente consiga entender que após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu um grande fluxo de imigrantes, principalmente que estavam em campos na Áustria e na Alemanha, locais onde eles ficaram ali após o término do conflito, após a Segunda Guerra Mundial. A Europa passava por um período de reconstrução, de reestruturação. Muitos desses imigrantes foram pessoas levadas para campos de concentração, para campos de refugiados, e acabaram tendo de ser depois deslocadas para outros lugares do mundo. Hoje em dia, seria muito mais comum se usar o termo refugiados para essas pessoas. Mas até por questões políticas, o termo que se adotava naquela época era deslocados de guerra. E boa parte desses deslocados de guerra veio para o Brasil. E por que eles vieram para o Brasil? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil já tinha um histórico de receber imigrantes vindos da Europa. Muitos da Itália, muitos da Alemanha e também de outros países, num contingente menor, mas o Brasil recebia muitos imigrantes vindos da Europa. A lei de imigração brasileira ela favorecia isso. E o que isso tem a ver com o nosso esporte olímpico, com o nosso objeto de estudos aqui, já que a gente está falando sobre esporte? Bom, o esporte começa no Brasil como um fenômeno importado, um fenômeno que é trazido, se a gente olha para as origens do futebol, o futebol chega no Brasil por meio dos ingleses. Se a gente olha para as outras modalidades, elas também começam em clubes de imigrantes. A vela, por exemplo, ela tem uma força muito grande dos alemães no Brasil. O desenvolvimento da vela está atrelado aos alemães. Se a gente pega os principais clubes do país, alguns deles são fundados por imigrantes. O Esporte Clube Pinheiros tem na sua origem como Germânia, o Grêmio Náutico União no Rio Grande do Sul, a Sojipa no Rio Grande do Sul, são também clubes que têm origem com atletas, com pessoas que vieram do continente europeu para o Brasil, se estabeleceram, criaram aqui comunidades e essas comunidades derivaram em grupos. Quando nós falamos em Jogos Olímpicos, a questão da representação nacional ela é fundamental. O atleta ele é inscrito em um evento olímpico por um Comitê Olímpico Nacional. As regras de nacionalidade esportiva mudaram ao longo do tempo, mas a premissa de indicar o atleta, uma premissa que sempre foi básica, é que o atleta, para representar um país, tem que ter a nacionalidade civil daquela localidade. Então, eu vou falar aqui de alguns atletas que migraram para o Brasil, não apenas pela questão do esporte, migraram para o Brasil dentro desse contexto de imigração pós-Segunda Guerra Mundial, saíram da Europa em busca de melhores condições de vida, mas se tornaram atletas e atletas que chegaram aos Jogos Olímpicos pelo Brasil. Bom, a gente tem o Francisco Todesco, remador, nascido na Itália, já no finalzinho aliás, no começo da guerra ele nasceu na Itália, ele migra para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. O método que a gente utilizou, antes de falar do seu Francisco Todesco, falar um pouquinho sobre o método. O método da pesquisa é baseado nas narrativas biográficas, ou seja, que os atletas pudessem contar, falar sobre sua história de vida, sobre sua perspectiva, pontuando aquilo que eles achassem mais importante. Trabalhar com memória. Eu não busquei nas entrevistas ali um registro de um fato, de um dado, apenas números. Eu gostaria que os atletas falassem, rememorassem, lembrassem ali aquilo que fosse marcante para eles. Isso a minha pesquisa ela está dentro de um projeto maior, desenvolvido pela professora doutora Kátia Rubio, que é a pesquisa Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros. Então as entrevistas que eu utilizo no meu projeto também foram utilizadas nesse projeto
maior da professora Kátia Rubio, que é quem desenvolveu, juntamente com o grupo de estudos olímpicos da Universidade de São Paulo, o grupo que eu faço parte, a metodologia das narrativas biográficas. Essa metodologia desenvolvida também com base em outros teóricos, como o Halvax, o Legoff, dentre tantos outros que estudam a memória. Voltando ao seu Francisco Todesco. Ele nasce na Alemanha, migra para o Brasil, já adolescente, ele começa a remar e pela qualidade técnica dele, ele recebe um convite para se naturalizar. Isso lá no Rio Grande do Sul. Além do seu Francisco Todesco, o Edgar Gissen, que migrou para o Brasil também, pós Segunda Guerra Mundial, ainda adolescente, começou a remar no Brasil. Tinha o apelido de belga, que ele veio da Bélgica, também foi convidado a se naturalizar para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Em outras modalidades, a gente também tem casos como esses. No basquete, o seu Vitor Michalaka, que nasceu na Ucrânia, numa região onde hoje é a Ucrânia, mas era a antiga União Soviética, a família dele foi levada para um campo de refugiados na Alemanha. E nesse momento, ele fez entrevistas, o pai dele fez entrevistas para 3 países, para o Brasil, para a Venezuela e para a Austrália, e o Brasil foi o primeiro país a oferecer uma vaga de emprego para ele. A família Michalaka muda-se para o Brasil, eles se instalaram primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, e em São Paulo, quando eles se instalam, o Vitor conhece o basquete, começa a jogar, tem um grande destaque. Depois que ele completa 21 anos, ele pode se naturalizar brasileiro, ele precisa esperar essa idade, porque ele vinha de um país da chamada Cortina de Ferro, ele veio para o Brasil com documentos falsificados no campo de refugiados, falsificados até de maneira oficial, para que eles não fossem mandados de volta para a região onde era a União Soviética. Então, ele recebeu esses documentos lá, faz a sua trajetória atlética no Brasil. Por conta da sua origem, ele perde torneios importantes, ele não jogou torneios que foram realizados em Cuba e na Iugoslávia. Por conta dessa origem, tinha receio de viajar para esses países, mas representou o Brasil em Jogos Olímpicos. Da Lituânia veio o seu Radvilas Gorauskas, que veio ainda criança para o Brasil, junto com o irmão dele, o Mindaugas Gorauskas. Eu entrevistei o Mindaugas Gorauskas, que também foi jogador de basquete, chegou à seleção brasileira, mas não foi atleta olímpico. O Radvilas morreu ainda na década de 1980. Mas o que a gente percebe é que o esporte teve um papel muito importante na formação de identidade desses atletas, na construção de conexões desses atletas com o Brasil. Isso também aconteceu quando a gente olha para o seu Burkhard Cordes, que viajou para o Brasil ainda bebê, com 6 meses de idade, assim que a guerra estourou. A família dele tinha vindo da Alemanha para o Brasil, o pai dele já havia vindo, a mãe esperou que ele fizesse 6 meses de idade para poder viajar. Seu Burkhard começa a praticar a vela no Yacht Clube Santo Amaro, que é um clube formado por imigrantes alemães, e ele consegue a medalha de bronze. A primeira medalha do Brasil em Jogos Olímpicos pela vela é com o seu Burkhard Cordes, uma medalha de bronze. Além dele, a gente tem também depois, já um pouco, 10 anos depois da guerra, houve a migração, já adolescente, adulto, o Klaus Heinrichsen, que deixa a Alemanha com medo que eclodisse uma terceira guerra mundial, se estabelece no Brasil e também se torna um velejador olímpico do Brasil. Então a gente pega um fato político, social, um fato histórico, que é a Segunda Guerra Mundial, ela tem uma importância muito grande na migração, quando a gente estuda a migração mundialmente, e essa migração se reflete no esporte olímpico do Brasil, no esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento a gente está olhando para o topo, mas se a gente vem para a base, eles só chegaram lá no topo porque existe uma base muito grande de clubes, de associações montadas por imigrantes que deixaram muito para o nosso esporte olímpico. E se a gente olhar para o passado, para o modo como esses deslocados de guerra foram inseridos na nossa sociedade por meio das suas habilidades atléticas, a gente vê um potencial muito grande para que o esporte ajude nessa integração de refugiados, de deslocados, de pessoas que infelizmente tiveram de deixar os seus locais de origem, mas que escolheram o Brasil, que criaram conexões, que criaram uma identidade nacional vinculada ao Brasil, chegando até a representar o país num evento internacional como os Jogos Olímpicos. Agradeço muito a atenção. Meu contato, jornalismo_william@yahoo.com.br. Um abraço.